Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Hebreus, capítulo 10, do verso 19 até o verso 25. Esse pequeno trecho está dentro de um trecho maior que vai até o versículo 39. Podemos dividi-lo em 4 partes e assim o faremos gravando 4 vídeos que vão tratar cada um deles de uma dessas 4 partes. Há um delimitador literário que é chamado de inclusão, quando uma palavra aparece e é retomado, reaparece mais à frente, marcando início e fim de pensamento. E esse marcador está na palavra traduzida na Almeida Revista e Atualizada por intrepidez, que é a palavra grega parresia, que reaparece no versículo 35, traduzido por confiança. No entanto, é a mesma palavra grega, intrepidez, confiança, coragem, é isso que indica, marcando assim o início e o fim de um pensamento. Nos versos 36 ao 39, temos então um trecho conclusivo sobre o trecho maior. Observemos também nesse trecho do 19 ao 39, uma prática muito comum na carta aos Hebreus, que é uma exortação após uma exposição doutrinária. Abordamos até o verso 18 que o nosso autor apresenta a doutrina da redenção em Cristo por meio do seu sangue, uma vez por todas, única, e que Cristo entrou no Santo dos Santos, nos céus, com o seu próprio sangue para realizar a eterna redenção. Redenção essa, de forma plena, que não estava presente na primeira aliança, em que o nosso autor argumenta que os sacrifícios da primeira aliança apenas traziam à memória os pecados cometidos, mas não os purificava de forma plena. Após essa exposição doutrinária dos versos anteriores, ele emenda então uma exortação. Para o nosso autor, o conhecimento da doutrina, a teoria doutrinária, a exposição doutrinária, só faz sentido se ela for seguida de uma prática, de uma vivência, de uma experiência. Ou seja, não basta o conhecimento teórico de que Cristo realizou a plena redenção, mas isto deve resultar num comportamento, numa prática cristã derivada da doutrina crida, conhecida e crida. Assim, em vários momentos na carta, o nosso autor utiliza-se desse método, exposição doutrinária seguida de exortação. E esse trecho aqui é um trecho exortativo. Nas suas 4 partes, apresenta-se uma exortação. Na primeira parte, que vamos analisar neste vídeo, está um apelo à confiança. Na segunda parte, do verso 26 ao verso 31, nós temos uma advertência contra o risco da apostasia. No verso 32 a 35, uma advertência contra o risco da deserção, do abandono de forma mais precisa. E volta-se nos versos 36 ao 39 o apelo à perseverança. Então nós temos esse modelo do 19 ao 39, A, apelo à confiança, B, advertência contra o risco da apostasia, B1, advertência contra o risco da deserção e A1, apelo à perseverança. Ele vai fazer o elo de ligação entre a exposição doutrinária e a exortação a partir da expressão que ele toma no verso 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para, a expressão é, entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. Esta frase está como elemento-chave na exposição doutrinária que vai aparecer especificamente no capítulo 9,
versículo 12. Assim, ao leitor, ao ouvinte do texto, rememora-se o que já foi estabelecido como parâmetro básico na exposição doutrinária, que Jesus Cristo entrou nos Santos dos Santos pelo próprio sangue. Santo dos Santos, a presença de Deus real, verdadeira, e não a simbólica, a imagem simbólica do Templo de Jerusalém. Assim, ele retoma. O caráter exortativo também reaparece na expressão irmãos, tendo, pois, irmãos. A expressão irmãos, quando o autor chama os seus interlocutores com esse apelativo, irmãos, vai aparecer 4 vezes na carta. Capítulo 3, verso 1 e verso 12, aqui, e o capítulo 13, versículo 22. É um marcador que aponta para uma fala mais próxima, mais delimitando uma exortação, um apelativo. Irmãos, assim é apresentado. Também o nosso trecho pode ser entendido a partir do início da primeira oração em particípio. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos Santos dos Santos pelo sangue de Jesus, aí a oração continua, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, aí a repetição do particípio para nós, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aí vem o imperativo, a exortação. Aproximemo-nos com sincero coração. Então, a oração principal é a exortação, o imperativo. Aproximemo-nos. A partir, o porquê é apresentado, porque Cristo entrou no Santo dos Santos com o seu precioso sangue e abriu o novo e vivo caminho. Tendo esse particípio um valor causal. Por causa disso, então podemos entrar, aproximar com sincero coração. Então, essa é uma apresentação bastante analisada da construção oracional. O particípio causal, depois vem o objetivo, a oração principal em imperativo. A exortação possui essa característica de ser apresentado no verbo imperativo. Então, nós temos aqui 4 verbos imperativos nesse trecho de análise. No verso 22, aproximemo-nos. No verso 23, guardemos firme. No verso 24, consideremo-nos. E no verso 25, não deixemos de congregar-nos. Claramente, a exortação. 3, de forma positiva, faça isso. E uma no sentido negativo, não faça isso. Então, isso apresenta para nós de forma clara que há aqui uma exortação. E nessa exortação aparece aquela tríade paulina que podemos aprender na primeira carta aos Tessalonicenses: a fé, a esperança e o amor, que são aí que regem aí os 3 primeiros imperativos afirmativos. Bem, então o versículo 19, como eu já disse, apresenta-se uma oração participial, provavelmente causal. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos Santos dos Santos pelo sangue de Jesus, remete-se à exposição doutrinária apresentada, porque hoje temos Cristo, que está como sumo sacerdote na presença de Deus, à direita de Deus, entrando ali com o seu próprio sangue. Uma alusão clara ao dia da expiação, na primeira aliança, em que o sumo sacerdote entrava com sangue alheio no Santo dos Santos, o templo separado ali por 2 cômodos, o santo lugar e o Santo dos Santos, separado por uma cortina, por um véu. Então, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Esta é a imagem que se retoma para dizer Cristo fez isso de forma plena. E ao fazer isso, verso 20, apresentou para nós um novo,
diferente do anterior, então novo. E vivo, porque não é um caminho que é perecível ou provisório, mas um caminho vivo por si mesmo, porque ele vive, e nos consagrou, nos abriu, nos apresentou, nos trouxe por meio do véu. Aí a alusão ao objeto que separava o santo lugar do Santo dos Santos, uma cortina, em que o sumo sacerdote deveria penetrar este véu até a presença de Deus. O nosso autor utiliza aqui um aposto para dizer que o véu representa a carne de Jesus, pela sua própria carne, com alusão clara à sua morte. O caminho foi aberto pela sua morte, pelo sangue que ele derramou, pela sua crucificação. Há uma referência aqui ao Evangelho de Marcos, como o primeiro Evangelho, capítulo 15, verso 38, em que na morte de Jesus o véu do templo foi rasgado. Uma metáfora para dizer que o caminho está livre, o caminho foi aberto. E esse caminho só foi aberto a partir da morte de Jesus. Sua carne aqui é uma referência à morte. E continuando no verso 21, tendo esse grande sacerdote, esse iminente sacerdote, esse importantíssimo sacerdote sobre a casa de Deus, então podemos nos aproximar. Ou seja, casa de Deus também é uma expressão para referir-se à construção de Cristo dessa nova dimensão. Ela pode se referir à presença de Deus nos céus, onde Cristo está à direita, como o autor descreve na sua carta, mas também se refere à dimensão celeste inaugurada por Cristo, na qual a igreja pertence. Então tem esses dois aspectos. Diante dessa exposição doutrinária lembrada nesses 3 versículos, exorta-se: aproximemo-nos. Então, o imperativo, aproximem-se. De que forma aproximemo-nos de Deus? Com sincero coração, com coração honesto, com coração verdadeiro, puro. E como isso se deu a partir da exposição doutrinária? Se deu pela plena certeza de fé. A fé é o elemento que, a princípio, se estabeleceu essa purificação do coração. A fé em que Jesus Cristo, no seu sacrifício, realizou a plena redenção, purificou-nos dos nossos pecados, como na citação de Jeremias anteriormente apresentada novamente, depois de já apresentada no capítulo 8, dos seus pecados jamais me lembrarei. Ao falar da fé como a adesão, a crença, a confiança de que os nossos pecados foram perdoados por Jesus, ele vai apresentar os 2 aspectos da fé. O aspecto interior, que é a purificação dos pecados, a purificação da consciência, a purificação do coração, a purificação do homem interior, que se dá na hora que se crê, na hora que se entrega, na hora que se confia a vida a Jesus. Normalmente, no mundo evangélico, essa expressão é conhecida, ou essa ação é conhecida como aceitar Jesus, né? Então, nesse momento de fé, há purificação interior. E aí ele vai falar do aspecto exterior da conversão, tendo o corpo lavado com água pura, uma alusão ao batismo. Então, o aspecto da conversão, da adesão da fé em Jesus que morreu pelos nossos pecados, acontece em 2 aspectos. Interior, quando eu creio no meu coração, sou purificado. E exponho essa minha fé, testemunho essa minha fé pelo ato batismal. E ele reúne aqui os 2 elementos, interior e exterior, do ato da conversão, do ato de pôr a fé, de confiar a fé em Jesus Cristo. Verso 23, o segundo imperativo, vai reger o segundo elemento da tríade que encontramos em Paulo, a esperança.
essa perseverança, essa exortação à perseverança se dá claramente em ambiente de perseguição, em ambiente de dificuldade, em ambiente em que constantemente o crente é ameaçado na sua fé. Ele está inseguro na sua fé diante das circunstâncias externas. Então, com isso, a gente consegue compreender a dimensão do que está acontecendo com a comunidade para a qual se dirige o autor da carta aos Hebreus. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, sem voltar atrás, sem errar, sem desistir, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Então, diante de várias adversidades, os crentes são tentados a abandonar a fé, a apostatar-se, a desertar da comunidade e do caminho de Cristo. E aí ele exorta: aquele que prometeu-nos a salvação é fiel para cumprir a sua promessa. E a nós somos exortados a perseverar com fé, firme e confiança. A perseverança aponta para o futuro, aquilo que nos espera no amanhã. A fé aponta para o passado, o momento da nossa adesão à fé em Cristo Jesus, o ato do momento da conversão. E o amor fala para o presente. Aí a terceira exortação, onde encontramos o terceiro verbo do imperativo, que vai tratar do amor. E diz: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Então, é necessário, por causa da doutrina, da exposição doutrinária apresentada, de que Cristo entrou no Santo dos Santos, Cristo é o nosso sumo sacerdote, nele temos a redenção dos nossos pecados. E isso, então, deve resultar num comportamento de aproximação com o coração sincero na certeza da fé. Isso deve resultar numa perseverança firme na esperança da salvação prometida que se realizará no futuro. E também no presente ao estímulo mútuo ao amor, não desfalecendo na prática do amor. A fé nos leva à esperança, a olhar para o futuro, mas a fé também nos leva ao presente, a uma vivência no amor, na prática do amor, estimulando-nos uns aos outros. Assim como o mal também pode ser estimulado, o bem também pode. Assim como o ódio é contagiante, o amor também é contagiante. Então ele nos apela, ele nos exorta para que nos estimulemos mutuamente no amor. E aí ele vai conceituar, mas o que é o amor? É uma teoria? É uma simpatia? É uma convivência agradável? É um dizer eu te amo para o irmão, para a irmã? O que é o amor? Então ele vai definir de forma muito clara. E as boas obras, ou seja, o amor se revela nas boas ações. As boas ações sempre têm como alvo o próximo, né? Não tem como alvo a mim mesmo. Não chamamos a qualquer ação que nos beneficie de boas obras. Boas obras são ações que beneficiam o próximo, o terceiro. Então, o amor que deve ser estimulado é uma prática que valoriza, abençoa, atende à necessidade do outro. E aí nós chegamos à quarta exortação, do quarto imperativo: não deixemos de congregar-nos. Parece que havia uma certa deserção dos crentes naquela comunidade para a qual o escritor aos Hebreus se dirige. Estavam deixando de reunir, de congregar, de participar do culto. E qual é o perigo disso? Qual é a consequência disso? Automaticamente deixamos-nos de ser exortados pela palavra, pelos nossos irmãos, e deixamos também de exortar e estimular os nossos irmãos.
Se ele nos ensinou a estimular uns aos outros no amor, esse estímulo acontece pela convivência, pela comunhão, pelo relacionamento. Como vamos estimular os nossos irmãos à prática das boas obras se a gente não convive com eles, se a gente se afasta do relacionamento com eles? Então, uma das consequências do abandono ao culto, do abandono da congregação, do deixar de reunir, como ele diz aqui, como é costume de alguns, era no passado e é hoje, há pessoas que reúnem uma vez por mês, né, um máximo de 15 dias ou 12 em 2 meses, e com isso elas perdem a chance de ser estimuladas, admoestadas e também de admoestar e estimular outras pessoas ao amor. Há um prejuízo com essa ausência da congregação. Claramente o nosso autor apresenta isso. E ele nos exorta que é necessário congregar-nos para a admoestação mútua, quanto mais percebamos que se aproxima o dia do Senhor, que se aproxima a volta de Cristo. Ele diz, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, quanto mais cremos que o dia do Senhor está próximo, que a volta do Senhor está próximo, muito mais nos esforçaremos para estar reunidos na congregação, admoestando e estimulando uns aos outros e ajudando na caminhada cristã e sendo ajudado na caminhada cristã. Portanto, a exposição doutrinária sempre é seguida pela exortação. O Evangelho não é uma teoria que alimenta apenas o cérebro, a mente, mas é uma prática de vida, é uma vivência. E a exortação a essa prática se torna fundamental. Tanto que a causa de vivermos desta maneira que ele nos exorta é a doutrina que cremos. Então, a doutrina ela deve causar essa vivência. Se não causa, ela não é, então, crida de forma plena. Um abraço.